Estamos prontos? Prontos? As câmaras, all good? Muito bem, Parece-me, o que é que vinha a fazer no Tribunal Administrativo? muito bem. Muito obrigado pela vossa presença. Bom, nós estamos no âmbito da nossa cruzada da contestação dos resultados eleitorais das eleições de 11 de outubro de 2023. Esta é uma das etapas conclusivas do processo da contestação, porque tinha várias etapas. E hoje, o que é que nós viemos cá fazer? Viemos a submeter ao Tribunal Administrativo uma providência cautelar, que essa providência cautelar visa dois objetos. O primeiro objeto dessa providência cautelar tem a ver com intimar. Nós oficiamos ao Tribunal Administrativo para intimar ao Conselho Constitucional para pronunciar-se relativamente ao pedido de aclaração feita pela RENAMO do acórdão do Conselho Constitucional, e que este pedido de aclaração foi feito no dia 27 de novembro, isto é, há cerca de 40 dias. Porque nós estamos aqui perante uma violação cometida pelo próprio Conselho Constitucional, uma violação das normas processuais. Porque, ao abrigo do Código de Processo Civil, este requerimento da RENAMO de pedido de aclaração devia ter sido respondido, ou no mínimo notificado o requerente, em 5 dias. De acordo com a lei da formação da vontade da administração pública, tem um período mais alargado que é de 15 dias. E nós estamos a falar de um pedido de aclaração, foi feito, já passam 40 dias, portanto está muito acima. Portanto, o Conselho Constitucional está numa situação de infração, de irregularidade em relação ao tratamento do expediente. Então nós viemos solicitar ao Tribunal Administrativo que intime, que tem competência para tal, para o Conselho Constitucional responder às solicitações da RENAMO. Primeiro, pedido de aclaração, e o segundo foi um pedido das certidões, das atas do coletivo de juízes do Conselho Constitucional que estiveram na base da elaboração do acórdão. E é só para salientar que as atas, elas não representam, digamos assim, a disponibilização das atas ou da certidão das atas não é um ato jurisdicional. Portanto, o coletivo de juízes não precisa se reunir para decidir se devem dar as atas ou não à RENAMO. É um ato meramente administrativo. Portanto, mais uma razão para dizer que não há aí nenhum tipo de justificação para não terem sido entregues já as atas até este momento. Portanto, esta era com relação ao Conselho Constitucional, a providência cautelar que nós submetemos ao Tribunal Administrativo. Mas ainda hoje, também submetemos uma reclamação ao Provedor de Justiça, justamente com o mesmo objeto. Tem a ver com a reclamação por falta de resposta à aclaração e a falta de resposta ao pedido das certidões das atas. Portanto, o Provedor de Justiça já recebeu a reclamação da RENAMO e o Provedor de Justiça tem competência, tem obrigação de notificar o Conselho Constitucional. Também queríamos dizer aqui uma coisa nova, esta grande novidade que nós temos para hoje. Também submetemos à PGR um pedido de parecer sobre a grande polêmica sobre as competências dos tribunais judiciais distritais. Portanto, segundo o nosso enquadramento legal, quem tem competência para dar parecer sobre isso é a PGR. E isto aqui é muito importante notar porque que nós fomos a PGR. Porque durante os julgamentos que aconteceram nos tribunais distritais, estavam presentes procuradores do Ministério Público. E estes procuradores, em nenhum momento, levantaram as questões das competências. Significa, se os juízes não tinham competências de julgar, então, que por maioria da razão, os procuradores que estiveram em audiência destes julgamentos também não tinham competência de lá estar. Então, para isso que nós solicitamos que a PGR apresente um parecer sobre esta questão pontual das competências dos tribunais judiciais. E para terminar,
submetemos ao próprio Conselho Constitucional também, hoje, um pedido sobre o estágio de andamento, sobre a aclaração do acórdão e também o estágio de andamento sobre a solicitação da certidão das atas. E, por último, comunicamos ao Conselho Constitucional, provavelmente não tenha conhecimento, que nós já havíamos submetido à PGR o famoso recurso extraordinário, ou, em palavras simples, o pedido de anulação do acórdão do Conselho Constitucional. Portanto, o Conselho Constitucional, nós achamos que tem o direito de estar informado que a RENAMO submeteu à PGR. Portanto, em rigor, hoje submetemos 6 documentos, 6 ofícios, que envolvem o Tribunal Administrativo, a Provedoria-Geral da República, Provedoria de Justiça, queria dizer, e também a PGR. Estes pontos aqui, eu queria só fazer uma pequena resenha de como é que este processo iniciou. Portanto, nós, no dia 27 de novembro, nós submetemos o primeiro ofício que nós podemos considerar que foi o início da luta armada cerebral ou do cérebro da RENAMO contra o sistema de justiça em Moçambique. E esse primeiro documento que nós submetemos, vocês devem estar lembrados, foi no dia 27 de novembro, foi a participação criminal contra o PCA da TVM, Hélio Jonas, e todos os seus colaboradores da administração. Submetemos também a participação criminal contra o comandante-geral da polícia, no mesmo dia, e também foi no dia em que submetemos o pedido de aclaração ao Conselho Constitucional. No dia 29, isto é, 2 dias depois, nós participamos criminalmente os juízes do Conselho Constitucional. No dia 30, participamos criminalmente todos os vogais da CNE. No dia 14 de dezembro, nós participamos criminalmente todos os componentes do STAI Central. No dia 29 de dezembro, nós fizemos o recurso para a suspensão de funções dos que tinham prevaricado nas eleições de 11 de outubro. E vocês entendem por quê? Porque no dia 10 de dezembro iam-se fazer a repetição das eleições em 4 municípios. Não fazia sentido aqueles que foi dado como provado, que falsificaram documentos, que cometeram ilícitos eleitorais, fossem os mesmos a fazer gestão da repetição das eleições. Então nós no dia 29 de dezembro tínhamos submetido um requerimento para a cessação de funções destes prevaricadores. E também, só para terminar, para recordar, dia 12 de dezembro foi o dia da submissão do documento, se calhar mais importante, que é o recurso extraordinário que nós submetemos à PGR. Portanto, em rigor, são 14 ofícios que a RENAMO submeteu e que até este momento nenhum ofício teve resposta, nem do Tribunal Administrativo, não, o Tribunal Administrativo é recente, é agora, nem da Procuradoria-Geral da República, nem do Conselho Constitucional. Não há até este momento nenhuma resposta aos 14 ofícios que a RENAMO submeteu. Qual é a conclusão que nós chegamos em relação a isto? É uma conclusão simples. Ao nível das urnas, nós ganhamos as eleições. Ao nível dos apuramentos, nós perdemos as eleições fraudulentamente até o Conselho Constitucional. Mas ao nível do contencioso, isto é, da luta jurídica, ganhamos também esta batalha. Porque dos 14 ofícios, estamos a 14-0. Portanto, metemos 14 golos contra 0 do Conselho Constitucional, contra a Procuradoria-Geral da República. Portanto, neste momento, nós ganhamos essa batalha. É por isso que eu estou a dizer que no dia 29 de novembro foi o início da luta armada do cérebro da RENAMO contra as instituições de justiça. Portanto, esta é que eu posso dizer que é a resenha daquilo que nós queríamos dar a conhecer à imprensa, aos eleitores, aos moçambicanos e à comunidade internacional. Agora, hoje também queria deixar uma promessa. Nós vamos submeter amanhã, até amanhã, não vai ser necessário uma conferência de imprensa, mas vamos partilhar a partir dos correios eletrónicos. Vamos submeter uma denúncia à Human Rights Watch, portanto, que essa denúncia tem a ver com a violação de direitos humanos que foram cometidas durante o processo eleitoral.
Vocês sabem as torturas, as detenções ilegais que aconteceram em quase todos os municípios, com destaque particular em Chiure, em Marromeu, em Gurue, e também, por que não, a situação da privação de liberdade condicionada aos edis eleitos de Nacala Porto e de Nampula. Portanto, essa carta à Human Rights Watch vai ser submetida por e-mail, porque eles não têm escritório aqui, mas já entramos em contato com eles. Disseram que podemos submeter a carta e pode ser também em português, portanto, vai ser simples todos os jornalistas, todos os órgãos poderem perceber o conteúdo dessa denúncia que nós submetemos à Human Rights Watch. E esta é a promessa para amanhã. Portanto, em termos de, digamos assim, do contencioso eleitoral, da batalha jurídica doméstica, podemos dizer que esta é a última etapa doméstica. Daqui vai-se seguir a etapa da luta ou de interposição de recurso às instâncias de justiça internacionais. Porque, por lei, por regra, nunca se pode recorrer a instituições de justiça internacionais sem esgotar os recursos domésticos. Neste momento, nós já esgotamos, a nível doméstico, todas as possibilidades de recurso. Então, abre-se a janela para nós irmos em instâncias internacionais. Vou dar um exemplo, como o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos, que trata destas matérias eleitorais integradas na componente dos direitos humanos. Portanto, é uma delas. Há várias outras instâncias que eu não vou aqui discriminar, porque essa é parte da nossa estratégia da luta jurídica, mas já vai seguir, neste momento, em definitivo, a luta no plano internacional. Portanto, esta que era a informação que nós queríamos dar à imprensa, aos moçambicanos, porque toda a gente perguntava, e agora, quais são os passos a seguir? O que vem a seguir? Portanto, neste momento, volto a repetir, a batalha nas urnas foi vencida pela RENAM. A batalha no apuramento foi ganha pelos órgãos eleitorais fraudulentamente, incluindo o próprio Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional estava mais preparado para validar a fraude do que para entrar numa batalha de contencioso, numa batalha técnica, numa batalha jurisdicional. Daí que conseguiu fazer todo tipo de acordos para validar todas aquelas falsidades e irregularidades, mas não consegue responder a um único documento que nós colocamos em causa tecnicamente, digamos, o próprio acórdão e a própria atuação do Conselho Constitucional. Portanto, é muito importante saber que esta é uma vitória da RENAM inegável contra as instituições de justiça que apadrinharam a fraude. Portanto, queria fechar mesmo por aqui. Uma outra pergunta fora deste contexto. Já esperava. É apontado por alguns círculos como o potencial candidato presidenciável por parte da RENAM. Em primeiro lugar, gostava de colher a sua reação em relação a estes pensamentos e depois em relação aos pronunciamentos do porta-voz da RENAM, que anunciou que o Yusuf Mahamat é candidato do partido às presidenciais, sem que ainda os órgãos do partido tenham tomado uma deliberação sobre isso. Tá. Não, é uma boa questão, mas se me permitires, Tiwa, eu vou responder primeiro a segunda pergunta e depois respondo a tua primeira, que acho que teria mais lógica assim para percebermos. Primeiro eu vou falar justamente dos pronunciamentos do porta-voz do meu partido, do Partido RENAM, relativamente à minha pessoa, sendo sincero e direto, que eu era o alvo principal de todas as declarações feitas por ele. Portanto, 90% de tudo quanto ele disse tinha a ver com a minha pessoa. Em relação aos pronunciamentos do Dr. Manteigas, primeiro eu queria questionar, porque ele é jurista, como é sabido, ou pelo menos é licenciado em Direito, não sei se é jurista. Como licenciado em Direito, ele sabe muito bem que atos desta natureza, eles só são válidos a partir de uma deliberação. Portanto, não é uma conversa de café, não é uma conversa circunstancial. Logo, todo tipo de deliberação vincula um determinado órgão. Então, a primeira coisa que ele devia ter feito, quando falou à imprensa, ele devia ter dado a referência da deliberação que tomou a decisão de declarar o presidente general Yusuf Mahamat
como candidato único e exclusivo às eleições presidenciais. Portanto, qual é o órgão em que ele era porta-voz? Se ele é porta-voz, ele tem que ser porta-voz de um órgão, e um órgão colegial. Qual é esse órgão? E qual é que é, de fato, esse candidato? Ou então o próprio Manteigas é que é candidato? Portanto, esta é a primeira questão que nós temos que colocar. E outra tristeza nas afirmações do Dr. Manteigas é que todo jurista, quando quer falar de aspectos que têm a ver com normas internas, tem a ver com regulamentos internos, tem a ver com questões processuais, deve fazer referência à norma específica dos estatutos que sustenta a sua declaração. Portanto, as declarações que ele faz, qual é que é a fundamentação legal? Onde é que ele foi buscar a norma que valida, que legitima que ele faça aquele tipo de declarações? Isso é muito grave, porque você nunca pode fazer afirmações de assuntos cruciais, claviculares de uma instituição sem sustentar o fundamento legal. Foi o que aconteceu com o acordo do Conselho Constitucional. Vocês lembram-se do artigo publicado pela Ordem dos Advogados, que dizia que o grande ausente no acordo do Conselho Constitucional foi a fundamentação. Então, o grandíssimo ausente nas declarações do Dr. Manteigas foi exatamente a falta de fundamentação legal de tudo quanto ele disse. Logo, podemos pressupor que o que o Dr. Manteigas disse foi algo que não reflete a deliberação, o consenso e a apreciação de qualquer órgão do partido. Seja uma reunião de quadros, seja do Conselho Nacional, seja da Comissão Política Nacional, seja muito menos do Congresso, que ainda não foi realizado. Sendo assim, as declarações do Dr. Manteigas entram na categoria de declarações francamente ilegais e irregulares. Em rigor, o Dr. Manteigas usurpou as competências do Conselho Constitucional. E quando ele começa a falar de aspectos particulares de um candidato ou de outro candidato, falando de aspectos disciplinares de potenciais candidatos, ele usurpa as competências de um outro órgão que é o Conselho Nacional de Jurisdição, que tem competência para tratar das matérias de disciplina interna. Então, o Dr. Manteigas usurpa competências do Conselho Nacional, do Conselho Nacional de Jurisdição e também do próprio Congresso. Sendo assim, quem realmente violou os estatutos, quem realmente violou as regras internas, normas internas, foi justamente o Dr. Manteigas. Então, eu penso que, em rigor, o Conselho Nacional de Jurisdição devia abrir um processo disciplinar contra o Dr. Manteigas. O que ele fez foi violação clara dos estatutos. Vejam só uma coisa, ele não afirma que o general, Sua Excelência General Ossufo Maamad, é candidato à sua própria sucessão à presidência do partido. Ele salta esta etapa e avança, diz que é candidato às eleições presidenciais. Quer dizer, logo está a assumir que o Conselho Nacional e o Congresso já não têm absolutamente nenhum poder cognitivo em relação a esta matéria. Por isso que ele indica que a decisão do partido é que o candidato, neste momento, que reúna os termos de referência, que nós sabemos quais, porque ainda não foram dados a conhecer, é o Ossufo Maamad. Portanto, é uma gravíssima violação, não só dos estatutos, mas é uma gravíssima violação da própria ética da RENAMO. É uma grave violação do brio profissional. Portanto, digamos assim, para alguém ligado ao direito, só podemos dizer que provavelmente ele não tenha feito o curso de direito, mas tenha feito um recurso de direito, porque quem tenha feito um curso, penso que no primeiro ano saberia que tudo quanto foi dito foi mais emocional do que propriamente jurídico. Não tem valor jurídico absolutamente nenhum. A relação à primeira questão. A relação ainda, deixa-me só terminar essa, depois eu venho para a sua questão. Outra questão que eu também queria levantar aqui é que o Dr. Manteigas coloca em causa os jovens que de uma forma livre pronunciaram-se, por acaso não sabia, diz que esses jovens, insultou os jovens, portanto falou muito mal desses jovens, como se esses jovens não tivessem a história do partido, não tivessem a alma do partido, que não estivessem a trabalhar para os objetivos nobres do partido, que é totalmente errado. É um insulto à juventude que apoiou a RENAMO incondicionalmente. E o Dr. Manteigas nunca esteve, pelo menos que eu saiba, numa única marcha. Ele nunca participou numa marcha.
Só na cidade de Maputo foram presos 33 jovens, estiveram detidos 33 jovens, houve 10 jovens baleados com balas verdadeiras. Em nenhum momento eu vi o Dr. Manteigas fazendo parte do coletivo dos juristas que estavam a preparar a tese, a defesa desses jovens. Em nenhum momento vi o Dr. Manteigas a fazer uma visita a um jovem que foi apanhado com balas verdadeiras. Portanto, ele foi um total ausente nos momentos cruciais eleitorais, não participou nem em nenhum momento, nem na campanha, nem nas marchas, nem no tribunal, nem na defesa destes jovens, que deram a sua vida, deram tudo para este partido. Ainda coloca em causa o conjunto de juristas que vieram livremente ajudar o partido, e eles ajudaram estes 14 ofícios de que eu estou a falar aqui. Tivemos uma ajuda incondicional de vários juristas que não são parte do partido, que auxiliaram o Renamo a fazer esses documentos. Você não ouve nenhum analista a dizer que a Renamo tenha cometido erros de forma ou erros técnicos nos seus recursos. Foram os recursos mais bem elaborados da história da Renamo. Onde é que esteve o Dr. Manteigas na elaboração destes 14 ofícios como jurista, como pessoa que tem quase 30 anos de carreira no partido? Onde é que ele esteve? Não participou num único documento sequer dos 14 ofícios que estão aqui, que são a pedra fulcral, que são a coluna vertebral da luta da contestação dos resultados. Portanto, é realmente muito, digamos assim, triste as afirmações que ele faz, e o trabalho destes jovens não foram remunerados em nenhum momento. Portanto, ele não pode insultar estes jovens. E eu só posso dizer, em termos muito simples, se me permitir, uma pequena homenagem ao professor catedrático Carlos Serra, que ele dizia que este tipo de situações só pode se encaixar como uma luva na mão no chamado síndrome de imunodeficiência doutoral, não é? Então não estou a ver mais nada menos nada do que isso. Então a sua primeira pergunta, que tem a ver com as várias correntes que, digamos assim, estão a endossar a minha candidatura para a presidência do Partido Renamo, eu acho interessante. Portanto, eu acho que isso faz parte de um processo democrático normal, não é? E, portanto, é muito positivo. Mas eu queria confessar-te, Tiwa, que eu ganhei mais consciência sobre isso, porque eu estava a avaliar, estava vendo a temperatura, até que ponto é que é consistente esse tipo de apoios, para depois tomar uma decisão em relação a isto. Mas eu te confesso que com os pronunciamentos do Dr. Manteigas, eu até agradeço a ele, porque eu ainda estava num exercício lento de avaliação se vale a pena ou não entrar para essa batalha. Mas os pronunciamentos do Dr. Manteiga, penso que acabaram, em certa medida, sendo um catalisador para a reflexão que eu estava a fazer. Eu penso que é muito digno de consideração tudo quanto ele disse. Então significa claramente de que eu, muito brevemente, ainda dentro de dias, eu vou dizer de uma forma clara e direta qual é que é a minha decisão em absoluto relativamente à minha candidatura ou não à presidência da Renamo. Mas eu agradeço ao Dr. Manteigas, porque ele é que precipitou e ele é que foi o catalisador para a minha reflexão ser muito mais rápida. E eu garanto, prometo, eu vou dar essa informação, não vou fazê-lo à distância, virtualmente, eu vou chamar a imprensa e vocês vão ter em primeira mão qual é que é a minha decisão em relação a isso. A amostra que estou a fazer, já estou a 60% da amostra, preciso de completar os outros 40% e dentro de dias eu vou dizer qual é que é a minha decisão definitiva, se vou ao processo ou não. Mas queria dizer uma coisa. Pondera avançar? Claro, naturalmente, faz parte, porque se chegar à conclusão, depois de completar os 40% da amostra, que de fato há um apoio dos membros da Renamo e dos eleitores jovens, dos mexicanos, para que assim seja, penso que as coisas de política e no servir público há uma divisa, quer dizer, há uma frase que é uma frase emblemática para todos os partidos, quer dizer, se há um chamamento do povo, você individualmente não tem capacidade individual ou legitimidade para negar o chamamento do povo. Se, depois da minha reflexão, comprovar-se que de fato repete o chamamento do povo, eu garanto aqui e agora que não tenho nenhuma vergonha de dizer que vou avançar sim, sem problema absolutamente nenhum. Há duas opções.
concorrer para a presidência da RENAMO Sim, sim. e ser apontado como candidato presidencial da RENAMO. Sim. Qual seria Não, mas essa é a grande questão, né? Tanto a minha impressão tem a ver justamente com a avaliar todas essas opiniões exatamente para ferir em direto o que é que esses jovens que foram insultados, o que é que esses jovens realmente querem. Já ouvi vários cenários falar-se de um candidato honorário, por exemplo, mas também não, desculpa, um presidente honorário, criar-se essa figura de presidente honorário que a RENAMO não tem. A outra é não um presidente honorário, mas um presidente do partido que não seja propriamente um candidato a presidenciais, a esse cenário. Mas há quem diga que, por exemplo, pode-se fazer revisão dos estatutos e ter 2 vice-presidências e um secretário-geral e qualquer um deles possa ser candidato. Portanto, há uma esquematização muito grande nas várias opiniões que estão a ser lançadas, então é preciso aferir muito bem e eu vos garanto, dou a minha palavra que eu, muito brevemente, vou chamar a imprensa para dar a conhecer o meu posicionamento definitivo em relação a esta matéria. Mas isso fragiliza o partido um pouco? Tendo em conta as declarações de José Manteigas, calcula que isto pode criar fricções dentro do próprio partido, incluindo com a atual liderança de Youssef Oumane? Quer dizer, é assim, se houver fricções, essas fricções serão criadas pelo próprio Dr. Manteigas, né? Naturalmente. Eu não vejo motivos pessoais para haver fricções em relação a isso. Tanto mais que tudo o que foi dito em relação à minha pessoa, não estou de forma absolutamente nenhuma ferido na minha integridade. Entendo isso como alguns deslizes do debate interno, que é frutuoso. Então, cá por mim, não estou a ver motivos nenhuns para qualquer tipo de fricção. Eu penso que faz parte do debate pré-eleitoral, interno, que é natural, mas não estou a ver razões para levantamento de hostilidades internas, não estou a ver. Mas se de facto for a escolha do Youssef Oumane, acha que o partido terá os resultados que almeja, em termos práticos, tendo em conta também este contexto em que há uma crítica sobre a inércia, sobre a situação e como é que foram as irregularidades geridas? Acha que o partido teria este capital político? Bom, isso é assim, não sou, nem posso ser futurista, não é? Mesmo que a gente faça uma estratégia eleitoral muito bem elaborada, mas os resultados eleitorais são sempre uma incógnita, são sempre um fator sociológico. Portanto, há coisas que são previsíveis, que é a planificação, que é a estratégia, mas há um lado que é uma incógnita. Então, eu creio que não posso fazer uma afirmação tão taxativa, que os resultados serão bons ou maus, mas eu posso dizer que se esta for a vontade expressa no Conselho Nacional e a vontade expressa no Congresso, eu vou respeitar essa vontade e tudo vou fazer para colaborar para que tenhamos resultados positivos e bons. É a única coisa que me compete e que eu possa dizer de uma forma com propriedade. Isso eu vou fazer, que é colaborar de uma forma incondicional e dar o meu máximo para aquele candidato que for escolhido e selecionado pelo Congresso a poder ter sucesso. Isso vou fazer. Quando fala Muito de obrigado. De amostras, está a falar de trabalho de bases, de Sim, organização sim. de apoio para as... Não apoios financeiros, Não financeiros. mas apoios... Suporte o suporte, sim, é preciso aferir isso. Preciso aferir. Eu não vou dizer que não estou a fazer esse trabalho ao nível do país inteiro para aquilatar até que ponto é que realmente esse apoio é circunstancial, é um apoio, digamos assim, espetaculoso, né? Já que chamam a vossa televisão de espetaculosa. Já não é. Ou então é um apoio real e efetivo, não é? Então, esse trabalho nós estamos a fazer e estou a receber feedback do país inteiro, né? Muito obrigado. Bem, nós estivemos assim em direto a partir da página oficial do Venâncio Mondlane. Hoje estivemos no Tribunal Administrativo para dar seguimento às nossas contestações relativamente aos resultados eleitorais. Foram 14 ofícios que a RENAMO submeteu que ainda não tiveram resposta, mas se considerarmos que a RENAMO ganhou essa batalha juridicamente, portanto 14-0 é o que a RENAMO meteu na baliza do sistema de justiça em Moçambique. E vamos parar aqui pela nossa transmissão hoje, aqui próximo da Praça da Independência, próximo também das instalações da sede do Tribunal Administrativo. Muito obrigado por vocês estarem aí a acompanhar a nossa live.
E, mais uma vez, como sempre faço, um forte abraço para todos os machos, para as nossas manas, as nossas mamães, nossas irmãs. Um beijo e tchau! Até aí. Estou extremamente ofendido. Isso é, está a perguntar assim.